Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem? Meu nome é Luciana Batista Santos, eu sou professora de Direito Tributário e leciono em diversos cursos preparatórios, desde o exame da OAB a outros concursos na área jurídica, como magistratura, Ministério Público, enfim. Hoje estou aqui, nesse canal que eu tenho aqui no YouTube de correção de questões, comentários a questões de direito tributário aí que tem caído nas provas. Eu estou hoje especificamente gravando um vídeo extra, digamos assim, voltado mais diretamente para a prova da OAB, tá? Para atender aí os meus queridos alunos que vão fazer prova este final de semana, Devem estar aí ansiosos, na maior expectativa. Prova dia 15 de março, o próximo concurso aí, próximo exame da ordem. Então nós vamos repassar alguns temas sempre recorrentes na prova da OAB, beleza? Para a gente fechar as 4 questões que caem de direito tributário, tudo bem? Claro que são temas recorrentes, que também vão servir, vão valer, quem estiver aí assistindo o vídeo, espero que goste, também para outras provas, porque são temas de teoria geral do direito tributário. Alguns temas que sempre caem nos concursos, dentro da Constituição e do Código Tributário Nacional, tá? Então, quais são esses temas recorrentes? Fiz uma seleção aqui voltada para a prova da OAB. Na Constituição Federal, atenção máxima, pode grifar já para mim. Função da lei complementar, as funções descritas no artigo 146 da Constituição Federal. Dispor sobre conflito de competência entre os entes, regular as limitações ao poder de tributar e trazer norma geral em matéria tributária, ok? Especialmente sobre conceito de tributo, das espécies de tributo. Nós vemos isso no Código Tributário, que é lei de norma geral. Então, funções da lei complementar, grifem no seu coração. Artigo 146 da Constituição. Importantíssimo artigo. Espécies tributárias e competência tributária. A gente tem que relembrar quais são os tributos de cada ente. Então, concentração máxima nos artigos 145, 147 a 149A da Constituição. Dentro da parte de limitações ao poder de tributar, temas recorrentes, princípios da legalidade e da anterioridade, artigo 150, inciso 1 e 3, alíneas B e C. E dentro do Código, Luciana, vamos lá, dentro do Código Tributário, temas recorrentes na prova da ordem, responsabilidade tributária, concentração nos artigos 130 a 135. Esses daí tem que saber de cor, 130 a 135. E quanto ao crédito tributário, causas de suspensão do crédito, de extinção do crédito e de exclusão. Ou seja, saber o que suspende, artigo 151, o que extingue, artigo 156, o que exclui, artigo 175 do Código, porque muitas vezes eles misturam esses temas, o que suspende, o que extingue e o que exclui. Tudo bem? Então, avançando, claro que também cai, não é frequente na primeira etapa da prova da ordem, mas costuma aparecer súmulas também, não jurisprudência não simulada, de informativo. Na prova da OAB, eles costumam cobrar mais súmulas do STF, do STJ, a jurisprudência já simulada, e atenção máxima para as súmulas vinculantes do Supremo, porque nós temos várias súmulas vinculantes em matéria tributária. Tudo bem? Maravilha. Então, vem cá. Vamos lá, vamos recordar então alguns temas sempre presentes na prova da OAB. Um desses temas qual é? Espécies tributárias e competência. Então anota aí para mim, competência. O que é competência tributária? Competência tributária, gente, é o poder de legislar. Guarda isso para mim. Poder de legislar. Quem tem poder de legislar no Estado brasileiro? Pensem, as pessoas políticas que compõem a federação. União, Estados, Distrito Federal e municípios. Esse poder de legislar está previsto onde? Na Constituição Federal. Então, primeira dica, não estudem competência no Código Tributário. Vários artigos do Código Tributário não foram recepcionados pela Constituição. Então, matéria de competência é uma matéria constitucional, ok? 2 características importantes da competência, também cobradas na prova da OAB.
Primeira questão, a competência de exercício facultativo, tá? Então, os entes não são obrigados a legislar sobre os tributos previstos na Constituição. Então, vou anotar características da competência. Primeira característica importante para a gente, o exercício da competência é uma faculdade. Exemplo, imposto sobre grandes fortunas. O imposto sobre grandes fortunas é previsto na Constituição Federal. Lembrando, a Constituição não cria tributo nenhum. A Constituição apenas prevê a competência. Os entes vão instituir os tributos por lei infraconstitucional. Então, a Constituição prevê o imposto sobre grandes fortunas, mas ele ainda não foi criado pela União, porque o exercício da competência é uma faculdade. Próxima característica, a competência é indelegável, ok? Atenção para esta característica. Quem recebe a competência do texto constitucional não pode delegar, não pode transferir esta competência para outro ente. Então, a competência, lembrando, repetindo mesmo, hein, para guardar, a competência é o poder de legislar, beleza? E este poder de legislar está na Constituição, e o ente que recebe esse poder de legislar não pode transferir, delegar esse poder para outro ente. Cuidado com a pegadinha de prova. Eles tentam te confundir aqui essa característica da competência, ó, atenção, com uma característica diferente, que é de um outro poder que os entes têm, que é o poder de cobrar, arrecadar, fiscalizar, que é o que nós vamos chamar de capacidade ativa. Capacidade ativa. Cuidado, a capacidade ativa são os poderes de cobrança, arrecadação e fiscalização. Execução de normas no exercício dessas funções. A capacidade ativa, anota aí para mim, vamos lá? É delegável, é transferível de uma pessoa jurídica de direito público para outra pessoa jurídica de direito público, ok? Onde é que isso está no Código Tributário? Vem comigo. Artigo 7º do CTN. Dá uma olhada lá no artigo 7º do Código Tributário. 7º. Ele começa dizendo assim: a competência é indelegável, ok? A competência é o poder de legislar, poder previsto na Constituição Federal. Salvo, continua aí no 7º para mim, salvo as atribuições de cobrar, arrecadar, fiscalizar. Depois do salvo, anotem, capacidade ativa. Aí, essas funções de cobrança, arrecadação, fiscalização são delegáveis, são transferíveis, porque são atos administrativos de cobrar, arrecadar, fiscalizar. Podem ser transferidos para quem? Para pessoa jurídica de direito público. É assim que você deve guardar na primeira etapa. A literalidade do código. São transferíveis para pessoa jurídica de direito público. Então, a União, por exemplo, ela pode legislar sobre o Imposto Territorial Rural. Concordam comigo? O ITR é de competência da União. A União, ela também pode cobrar, arrecadar, fiscalizar o ITR. Então, ela tem competência e também tem capacidade ativa. Porém, ela pode, nós sabemos, delegar, transferir a capacidade ativa, cobrar, arrecadar, fiscalizar para uma pessoa jurídica de direito público. Exemplo clássico, os municípios. Inclusive, está previsto na Constituição, no artigo 153, parágrafo 4º. Ok? Então, quem é o sujeito ativo da obrigação tributária? Anotem para mim, artigo 119 do Código. 119, já vamos matar esse conceito. Sujeito ativo é quem pode cobrar, arrecadar, fiscalizar. Pessoa jurídica de direito público. Ok? Beleza? Então, relembramos aqui competência, tá? Poder de legislar, previsto na Constituição. Principais características: exercício facultativo e poder indelegável. Agora, vamos lá.
Relembrando aqui, quais são as espécies, os tipos de tributo? Então anotem para mim. Espécies tributárias. Espécies tributárias. Quais são os tipos de tributo? Nós vamos adotar a teoria quinquipartida, pentapartida. O que é isso, Luciana? A teoria das 5 espécies tributárias. Porque é assim que entende a doutrina majoritária e também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos aqui a espécie tributária imposto. Qual a principal característica do imposto? Artigo 16 do Código Tributário Nacional. O imposto é aquele tributo com fato gerador não vinculado à atividade estatal. O fato gerador não descreve nenhuma atuação do poder público, ok? É um fato desvinculado, é o fato de você ter a propriedade de um imóvel, a propriedade de um veículo, ter renda. Então, são fatos não vinculados à atividade estatal. Quais são os impostos da União? Vamos relembrar? E aí? Artigo, vou citar um artigo aqui, mas sem colar, hein? Tá bom? Beleza? Vamos tentar lembrar de cabeça? Quais são os impostos da União? Imposto sobre a renda, imposto sobre produtos industrializados, nem tô falando na ordem da Constituição não, tá? Vamos tentar lembrar aqui. Imposto sobre a renda, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras, imposto sobre a importação, imposto sobre a exportação, o imposto sobre a propriedade territorial rural e o imposto sobre grandes fortunas. Além desses impostos previstos no artigo 153, lembrar que a União também tem competência prevista no artigo 154. Imposto residual, novo imposto que a União pode instituir por lei complementar, sendo não cumulativo e não repetindo fato gerador ou base de cálculo. Então, guarda aí para mim, novo imposto, imposto residual. E além disso, chamado imposto extraordinário de guerra. Em caso de guerra externa ou iminência de guerra externa, a União pode instituir um imposto para conseguir dinheiro, né? Frente a essas situações extraordinárias, ok? 154 da Constituição. Fechando aqui, 147 da Constituição, a União também pode, em território federal, hoje não temos território federal, não é isso? Mas se for criado um território federal, a União acumula os impostos federais e estaduais e se o território não for dividido em municípios, a União também vai acumular os impostos municipais. Leiam com atenção o artigo 147 da Constituição. Avançando, os impostos dos estados e do Distrito Federal, impostos dos estados e do Distrito Federal, todos estão no artigo 155 da Constituição. Quais são eles? Imposto sobre transmissão, causa-mortes e doações de quaisquer bens ou direitos, imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, e o imposto sobre circulação de mercadoria e prestação de serviço. Quais serviços? Serviço de transporte entre estados e entre municípios. E ainda o serviço de comunicação, tá? Que é o ICMS. Então, grifa aí para mim na Constituição. O serviço de transporte tem que ser entre estados e entre municípios. Se for somente dentro do município, não é incidência do ICMS. Serviço de transporte entre estados, entre municípios e serviço de comunicação. Lembrando, fechando aqui essa parte dos impostos do estado e do DF, lembrando que o ICMS também incide na importação. Incide de maneira ampla. Importação realizada por pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não do imposto. Continuando, impostos dos municípios e também do Distrito Federal, porque o Distrito Federal acumula a competência municipal e do Estado, artigo 147 da Constituição. Então, os impostos dos municípios estão no artigo 156.
o imposto sobre transmissão de bens imóveis por ato inter vivos a título oneroso, que é o ITBI, com ressalva aí dos direitos reais de garantia. O IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, e o ISS, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. Claro que o ISS não pode incidir sobre aqueles serviços que são da competência dos estados, né? Quais serviços que são da competência do estado, lá dentro do ICMS? E aí, quem se lembra? Serviço de transporte entre estados, entre municípios e serviço de comunicação. Isso pertence ao ICMS. Então, o ISSQN, vai incidir sobre os demais serviços, desde que, grifem para mim na Constituição, artigo 156, inciso 3º, o ISS vai poder incidir sobre aqueles serviços definidos em lei complementar. Então, o ISS só pode incidir sobre os serviços definidos em lei complementar. Tudo bem? Avançando, vamos lá. Próxima espécie tributária, taxa número 2. Fato gerador da taxa. É espécie prevista na Constituição, artigo 145, mas no Código Tributário Nacional, guardem os artigos 77 a 80. Taxa tem fato gerador vinculado à atividade estatal, descreve uma atuação do poder público, serviço público específico e divisível, efetivo ou potencial. Você tem que conseguir identificar o serviço, identificar o usuário do serviço específico e divisível, podendo ser prestado de forma efetiva, concreta, real ou potencial. Basta estar à sua disposição, tá? Sobre esse fato gerador da taxa, prestação de serviço público, anotem para mim, por favor, súmula 670 do Supremo Tribunal Federal. Inconstitucional cobrar taxa pelo serviço de iluminação pública, porque o serviço de iluminação pública é indivisível, ok? E ainda, súmula vinculante, número 19. Muito cuidado com a súmula vinculante número 19, porque o Supremo vai fazer uma diferenciação entre a limpeza pública geral nas ruas, praças, parques, a limpeza, varrição de ruas, limpeza de bueiros. Este serviço nos lugares públicos, ruas, praças, parques, ele não pode ser remunerado por taxa. Concordam? Porque o serviço é indivisível. Agora, é diferente do serviço de coleta de lixo, de resíduos sólidos, realizada nos imóveis, na sua casa, num hospital, num restaurante. Então, nós conseguimos identificar o usuário. Aí sim é possível exigir taxa. Então, atenção para a súmula vinculante número 19. Próximo fato gerador da taxa, nós sabemos, poder de polícia. Então, além do serviço público, a taxa também é devida quando há o exercício do poder de polícia, que é aquela atividade fiscalizatória que vai limitar direitos individuais em prol de interesses da coletividade. O exemplo clássico, a taxa de vigilância sanitária, ok? Então, maravilha, vimos os dois fatos geradores das taxas. Quem pode instituir taxa? União, Estado, DF, município. Todos os entes podem instituir, pois todos eles podem realizar serviços públicos específicos e divisíveis, efetivos ou potenciais, ou exercer o poder de polícia, cada um dentro da sua competência administrativa. Ainda sobre taxa, anotem comigo aqui. Súmula vinculante 12. É inconstitucional exigir taxa de matrícula nas universidades públicas. Isso ofende o ensino público gratuito. Súmula vinculante 12. E fechando, súmula vinculante 29. Tá? Coloca assim, 145, parágrafo 2º da Constituição. 145, parágrafo 2º. É aquela questão da base de cálculo. Taxa não pode ter base de cálculo própria de imposto, nós sabemos. Mas o Supremo entende, interpretando esse dispositivo, que algum elemento
da base de cálculo de uma taxa pode até coincidir com a base de cálculo de um imposto. Ou seja, um elemento pode até entrar no cálculo de um imposto ou de uma taxa. Isso não ofende a Constituição. O que não pode haver é uma identidade total, uma identidade integral entre uma base e outra. Tudo bem? Beleza? Maravilha. Próximo tributo, vamos lá, número 3. Relembrando aqui, a contribuição de melhoria. Então, número 3, contribuição de melhoria. Nós sabemos que a contribuição de melhoria é um tributo com fato gerador vinculado à atividade estatal. Vejam os artigos 81 e 82 dentro do Código Tributário. Na Constituição, artigo 145. Fato gerador vinculado à atividade estatal na forma de obra pública. Atenção agora, obra que traga valorização ao imóvel, tá? O imóvel tem que ser valorizado em virtude de obra pública. E uma valorização o quê? Pecuniária. Deve ter um acréscimo no valor do seu imóvel, em razão direta de obra pública. Limites. Limite individual, cada um que foi beneficiado não pode ser obrigado a pagar mais do que o benefício. Se o meu imóvel já valia 100 e passou a valer 200, o máximo que eu posso ser obrigado a pagar é a diferença, né? Então, é o chamado limite individual. E limite total? O poder público não pode arrecadar mais do que ele gastou com a obra. Esses limites estão no artigo 81 do Código. Tudo bem? Continuando aqui, nós temos quem pode instituir contribuição de melhoria? Só para fechar aqui, todos os entes. Perfeito, pois todos os entes podem realizar obras públicas dentro das suas competências administrativas, tá? Então, próxima questão aqui, próximo tributo. Estamos relembrando quais são os tributos. Empréstimo compulsório. Gostam muito de exigir empréstimo compulsório na prova da OAB. Empréstimo compulsório, ok? Previsão no artigo 148 da Constituição. A competência é exclusiva da União. Atenção para isso. E a União só pode legislar por lei complementar. Em caso de guerra externa, iminência de guerra externa, calamidade pública e necessidade de realizar investimento público urgente e de relevante interesse nacional. Um aspecto muito importante do empréstimo compulsório, para a gente fechar esse tributo, anotem para mim, é o 148, parágrafo único. Atenção! A Constituição diz que a receita advinda do empréstimo compulsório está vinculada à despesa que lhe deu causa. Ou seja, o que a União conseguir arrecadar com o empréstimo compulsório, ela tem que investir na despesa que possibilitou a instituição desse tributo. Guerra externa, iminência de guerra externa, calamidade pública, necessidade de realizar investimento público urgente e de relevante interesse nacional. Tudo bem? Então, dê uma lida com atenção no artigo 148 da Constituição. E fechando, número 5, as chamadas contribuições especiais, tá? Contribuições especiais. Nós vamos ter aqui estas contribuições, essa nomenclatura reúne todas as contribuições descritas nos artigos 149 e 149-A. Então, nós temos contribuição social, inclusive aquelas destinadas à Seguridade Social, contribuição de intervenção no domínio econômico, exemplo, CID combustível, e contribuição para as entidades representativas de categoria profissional ou econômica. Exemplo, contribuição para o CREA. Atenção! A contribuição para a OAB não é tributo. Contribuição para a OAB não é tributo segundo o Supremo Tribunal Federal, tá? Dentre essas contribuições do 149, daqui a pouco eu falo do 149-A. Dentre essas contribuições do 149, todas elas são, atenção agora, de competência da União, tá? Tem uma exceção.
Em regra, então, vou falar melhor, em regra, são de competência da União. Contribuição social, CID e corporativa. Qual é a única que é de competência dos estados, Distrito Federal e municípios? Quem se lembra? Beleza, coloca aí para mim. Artigo 149, parágrafo 1º da Constituição. Que é aquela contribuição que os estados... 149, parágrafo 1º da Constituição, beleza? Estados, DF, municípios podem instituir contribuição para custear o regime próprio de previdência dos seus servidores. Então, regime próprio de previdência do servidor público. Competência do Estado, DF, município, se eles criarem o regime próprio de previdência para o seu servidor. Tudo bem? Vem comigo para a gente fechar aqui as espécies de tributo. 149A, claro, né, que eu estou repassando pelo menos a questão da competência, né, algumas questões principais desses tributos, não dá para a gente, numa revisão rápida, esgotar a matéria. 149A, nós vamos ter competência do município e do Distrito Federal para instituir o que eu vou chamar aqui, porque o Supremo tem dado essa sigla na jurisprudência, então vou chamar assim de COSIP, Contribuição para o Serviço de Iluminação Pública. Competência do município e do DF, pode ser cobrada na fatura de energia elétrica, essa contribuição. Está no 149A, parágrafo único. Então, passamos aí os tipos de tributo: imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e as contribuições especiais, e repassamos a competência para instituir cada um desses tributos. Cuidado com as taxas, porque nós temos 3 súmulas vinculantes sobre taxa: súmula vinculante 12, 19 e 29. Tudo bem? Avançando. Eu quero relembrar com vocês, dentro de princípio da legalidade, que é um tema também recorrente na prova da ordem. Então, vamos lá? Princípio da legalidade. Eu quero relembrar com vocês o seguinte. Vamos lá. Princípio da legalidade. Previsão no artigo. Princípio da legalidade. Previsão no artigo 150, inciso 1 da Constituição, ok? O princípio da legalidade nos diz o quê? Que o tributo deve ser instituído, deve ser criado ou deve ser majorado, aumentado por lei. Essa é a regra. Instituir ou aumentar o tributo por lei. Que tipo de lei? Há exceções? Daqui a pouco a gente chega lá, tudo bem? Que tipo de lei, Luciana? Em regra, os entes instituem, aumentam seus tributos por lei ordinária. Então, a regra é a utilização de lei ordinária. Mas há exceções. Então, anotem para mim. Quais são estas exceções? Adoram cobrar nas provas, ou seja, quais são os tributos que só podem ser objeto de lei complementar? E se a Constituição pede lei complementar, nós sabemos, não é possível utilizar lei ordinária pelo quórum de aprovação, diferente entre lei ordinária e lei complementar, óbvio. Não é possível utilizar medida provisória, porque a Constituição veda a utilização de MP em matéria reservada à lei complementar. Não é possível a utilização de lei delegada, porque a Constituição também veda a utilização de lei delegada em matéria reservada à lei complementar. Quais são esses tributos sob reserva de lei complementar? Vem comigo. Empréstimo compulsório. Claro que todos os artigos são da Constituição. Empréstimo compulsório. Competência da União. Imposto sobre grandes fortunas. Então, aqui 148, 153, inciso 7º. Imposto residual. Aquele novo imposto que pode ser criado pela União. E 195, parágrafo 4º, novas contribuições de custeio da Seguridade Social. Então, para esses 4 tributos, 148, 153, inciso 7º, 154, inciso 1, 195, parágrafo 4º, para esses 4 tributos, a Constituição exige lei complementar.
Para os demais, basta lei ordinária. Próxima questão que eu quero trabalhar dentro de princípio da legalidade. As exceções. Nós sabemos que o tributo, em regra, é instituído ou majorado por lei, mas sabemos que há exceções, né? Então, vamos lá. Exceções ao princípio da legalidade. Número 1, 153, parágrafo 1º da Constituição, ok? Então, imposto sobre a importação, sobre a exportação, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e o IOF, então, Imposto de Importação, Exportação, o IPI, o IOF, podem ter, grifa para mim, sua alíquota, só alíquota, alterada por ato do Poder Executivo. Então, nós temos aqui exceções ao princípio da legalidade. Avançando. Próxima exceção ao princípio da legalidade. Continuando aqui as exceções. Número 2. CID combustível 177, parágrafo 4º, inciso 1º. Vou colocar a linha B, porque aí vocês dão uma olhada também, que ela é exceção à anterioridade de exercício, mas agora eu quero falar da exceção à legalidade. A alíquota da CID combustível, vão anotar? A alíquota. Então, a exceção é somente quanto ao aspecto alíquota. A alíquota da CID combustível pode ser reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo. E fechando, princípio das exceções à legalidade, número 3, o 155, parágrafo 4º, inciso 4º, ok? A linha C, vou colocar a linha C também aqui porque é a questão da anterioridade, é bom que vocês dão uma lida depois, mas o que me interessa é o chamado ICMS monofásico, ICMS que vai incidir numa única fase, numa única etapa, sobre combustíveis a serem definidos em lei complementar. Em relação a este ICMS, meus amigos, atenção, a Constituição nos diz, nesse dispositivo, que sua alíquota vai ser decidida em convênio entre os estados e o Distrito Federal. Convênio. Esse artigo te remete para outro, já estou fazendo um resumo para você, hein? Facilitando sua vida. Anota aí. A alíquota é decidida em convênio entre os estados e Distrito Federal. E quem é que celebra esses convênios? Representantes do Poder Executivo. Então, nós temos aqui mais uma exceção ao princípio da legalidade. Tudo bem? Fechamos as exceções à legalidade. Leiam os princípios, as imunidades. Então, 150 a 152 da Constituição, fundamental, fundamental. E agora, dentro do Código Tributário Nacional, para a gente fechar, eu quero relembrar com vocês uma questão aqui. Dentro do CTN, nós sabemos que o sujeito passivo da obrigação principal, a obrigação principal é a obrigação de pagar tributo ou multa, não é assim? A obrigação principal é de dar dinheiro, enquanto a obrigação acessória é de fazer ou de não fazer. Então, artigo importante do Código, artigo 113, conceito de obrigação principal, entrega de dinheiro, e de obrigação acessória, fazer ou não fazer. Muito bem. O sujeito passivo da obrigação principal, ele pode ser o contribuinte, aquele que pratica o fato gerador. Então, a Luciana é a proprietária de um veículo automotor licenciado no estado de Minas Gerais, no primeiro dia do ano. Hipoteticamente, eu pratiquei o fato gerador do IPVA. Então, sou eu que tenho que pagar o IPVA. Se eu estiver, então, na condição de devedora, eu sou chamada como contribuinte. Agora, se a lei escolher alguém expressamente que não realizou o fato gerador para cumprir com a obrigação, ele é chamado responsável. Então, cuidado com esses conceitos que estão no artigo 121 do Código Tributário Nacional, ok?
contribuinte realiza o fato gerador, responsável é sujeito passivo, apesar de não ter realizado o fato gerador. Sobre responsabilidade, quero chamar a atenção, sempre cai na prova, né? Coloquei ali no início, no slide para você, que responsabilidade é um tema recorrente na prova. Então é bom verificar os artigos 128 a 138 do Código, tá? Tributário Nacional, com a ênfase para o 130 a 135. Quero chamar a atenção, e a gente já finaliza essa rápida revisão de alguns temas aqui. Quero chamar a atenção dos senhores para o artigo 135 do CTN, que é a responsabilidade pessoal. Exemplo, dos dirigentes de pessoa jurídica. Quando eles atuam com infração à lei, contrato social ou estatutos. Então, eles têm uma responsabilidade pessoal. Então, a pessoa jurídica praticou o fato gerador, mas é o dirigente, o sócio dirigente, quem vai responder pessoalmente. Por quê, Luciana? Porque ele atuou com infração à lei, contrato social ou estatutos. Então, segundo o STJ, essa infração à lei aí, atenção, não é o mero não pagamento do tributo. O mero não pagamento do tributo não gera uma responsabilidade pessoal do sócio dirigente. Ele tem que ter atuado com dolo. Então, ao lado do 735, você lembrar dessa ideia, coloca dolo. E o STJ sumulou esse entendimento que eu citei aqui, súmula 430 do STJ. Vale a pena ler essa súmula, 430. Outra questão, se há uma dissolução irregular da pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica estava funcionando, digamos, na Rua das Flores, número 100. Simplesmente fecha as portas, sem pagar os tributos devidos, sem avisar ao fisco se ela está localizada em outro lugar. Então, presume-se que ela dissolveu-se irregularmente, não é isso? Em caso de dissolução irregular, presume-se o dolo dos sócios. Então, o STJ entende o seguinte: se a pessoa jurídica mudou de domicílio fiscal e não avisou o fisco, presume-se a dissolução irregular. Se presume-se a dissolução irregular, presume-se o dolo dos sócios gerentes, permitindo o redirecionamento da execução fiscal, ou seja, a cobrança do tributo, do crédito tributário, né, tributo e multa, que pode haver, claro, ali já a prática de infrações, permite-se a cobrança do crédito tributário do sócio. Então, dê uma lida para mim, estou fechando, súmula 435 do STJ. E também, dentro do Código Tributário, atenção máxima para as causas que suspendem o crédito tributário, depósito do montante integral, liminar no mandado de segurança, liminar em outras ações em antecipação de tutela, parcelamento, recursos administrativos, moratória, causas que suspendem a cobrança do crédito. Lembrando, cuidado, que o depósito do montante integral é uma faculdade para o sujeito passivo. Faculdade. Ele não é obrigado a depositar para recorrer administrativamente e também não é obrigado a depositar para acessar o Poder Judiciário. Se ele depositar, suspende a exigência do crédito. Mas o depósito não é obrigatório. Ele não pode ser obrigado a depositar para ter o direito de discutir o crédito tributário. Súmulas vinculantes 21 e 28. Tá? Súmulas vinculantes 21 e 28. Leiam o artigo 156, causas de extinção do crédito tributário, como o pagamento, a compensação, o perdão do crédito, a remissão, ok? Decadência, prazo de 5 anos para o fisco lançar, prescrição, prazo de 5 anos para o fisco cobrar. Então, leiam o artigo 156 do Código e, por último, o artigo 175 também do CTN, causas de
exclusão do crédito tributário. Isenção e anistia. Isenção e anistia. Anistia, perdão da infração. Então, vocês têm que saber de cor as causas de suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Tudo bem? Bacana. Eu vou deixar aí para vocês o meu e-mail, porque eu estou à disposição para tirar dúvidas, né? É claro que é uma revisão muito rápida, então se vocês precisarem, me escrevam, tá? Sobre matéria falada aqui ou não falada, depois da prova, se há possibilidades de recurso, professora Luciana Batista, @hotmail.com. Eu tenho também um grupo de questões comentadas de direito tributário no Facebook. No Facebook me procurem, né? Quem quiser, tiver interesse em participar do grupo, Luciana Batista Santos. E o nosso canal aqui no YouTube, professora Luciana Batista, tá? Toda semana eu lanço um vídeo com comentários de questões. Estou lançando esse vídeo extra essa semana, aí em função da prova da OAB. Tenho muitos alunos que vão prestar o exame de ordem. Desejo muito sucesso a todos. Agradeço a atenção. Se vocês gostaram do vídeo, enfim, né, espero que tenha sido útil aí para relembrar alguns conceitos. Curtam o vídeo, compartilhem, porque eu preciso disso, né, de divulgação para a gente poder manter esse canal aí para discutirmos questões relevantes do direito tributário, ok? Então, muito obrigada, boa sorte para vocês, tudo de bom e aguardo vocês num próximo encontro, tá bom? Em breve, tá? Sucesso na prova. Tchau!